Graça e paz, irmãos. Boa noite. Muito bom. Nos próximos 30 minutos, eu quero fazer algumas afirmações, ao deixar bem claro para nós uns princípios que nós já os conhecemos. Alguém já disse, mas isso é óbvio. Mas hoje, até o óbvio, nós estamos precisando falar. É impressionante. Então, eu quero construir, deixando aqui alguns princípios para nós. Pretendo passar aqui, através de alguns slides, sobre algumas famílias, e depois nós vamos entrar na reflexão. Pensando nesses princípios, irmãos, e eu acredito que eles são fundamentais para a nossa caminhada, pensando em família. Família é um projeto de Deus. A gente tem que ter isso muito bem claro. A gente tem que ter isso muito bem solidificado, muito bem enraizado nas nossas vidas. É um projeto de Deus. Não é algo que aconteceu ao acaso, foi sem querer, é um projeto de Deus. Desde o princípio, Deus revelou o seu plano para a humanidade por meio da família. Irmãos, a gente precisa entender a relevância e a importância da família. Porque com tantas pautas que existem por aí, se a gente não tiver alguns princípios muito bem solidificados, nós estamos correndo o risco de sermos alcançados por esses discursos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Deus criou Adão e Eva, estabelecendo a primeira união matrimonial. E essa relação foi abençoada e encarregada para frutificar, multiplicar e cuidar da criação. Isso está lá em Gênesis 2:24, que diz assim: por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Irmãos, a família é um dos pilares fundamentais no plano de Deus para a humanidade. Pensando em pilares, vamos pensar aqui numa construção, olhando aqui para o nosso prédio de educação cristã, para esse prédio de ministérios. Nós temos algumas colunas, alguns pilares que sustentam este prédio. Muito do que tem gasto nessa edificação está abaixo do solo. Eu ouso dizer que tem um valor muito significativo financeiro naquilo que está abaixo do solo, que nós não vemos, mas fazem parte da edificação e sustentam a edificação. Esses princípios têm que fazer parte da nossa vida. Tem que ser construído sobre esses princípios, sobre esse alicerce, sobre esse baldrame, sobre essas vigas que ficam abaixo do solo. A família, então, é um dos pilares fundamentais no plano de Deus. Porém, contudo, todavia, nossa sociedade moderna, essa que nós fazemos parte hoje, está cada vez mais fragmentada. Está cada vez mais fragmentada. E as famílias, nós estamos enfrentando desafios sem precedentes, grandes desafios. Por isso que é muito importante nós termos essa solidificação, essas raízes muito bem fortes. Porque senão essas ondas que vêm e que alcançam a nossa sociedade, nós podemos ser alcançados por elas. Existe um princípio na Bíblia que nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Por quê?
Porque essas ondas, elas existem para destruir. A gente tem que ter muito bem claro isso. Mas a família é um projeto de Deus. Projeto de Deus, um instrumento para formar vidas que o glorifiquem. O que é glorificar a Deus? É se relacionar com Ele de forma saudável. De forma que, como na origem, lá no Éden, existiu essa relação. A família, ela amplifica isso na nossa casa, nos nossos tempos. Eu quero passar aqui para vocês algumas famílias, e eu vou extrair algumas lições nessas famílias. Então, vou pedir que a gente projete aqui algumas telas, só para nos ajudar. Então, vamos lá. Culto de quarta-feira, encontro com a verdade. Trocar? Sim. Pronto, assim fica melhor, né, irmãos? Vamos lá. Eu estou na frente? Está dando para acompanhar? Eu vou ficar aqui embaixo, que eu acho que melhora um pouquinho. Encontro com a verdade. Maio, tema, mês da família. Família. Certo? Estamos juntos? Encontro com a verdade, família. Exemplo de famílias na Bíblia e lições valiosas. Uma frase, duas frases, no máximo a respeito dessas famílias. Família de Abraão, a importância da obediência e da confiança em Deus. A família de Jacó, a importância da reconciliação e da paz. A importância do perdão. A família de José, não nos deixar levar pela inveja e pela amargura. A importância da compaixão. A família de Noé, obediência e salvação. Abraão e Sara, fé em meio aos desafios. A família de Ruth e Boaz, redenção e amor. Família de Maria e José, o cuidado e a obediência a Deus. Alguns exemplos de famílias que nós encontramos na Bíblia e que, se nós fôssemos destacar em uma frase a relevância, a lição que nós aprendemos com aquela família, nós poderíamos destacar essas lições, e são preciosas para nós. Mas eu quero pensar com vocês nessa noite. Os irmãos creem, e eu sei que vocês creem, que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim? Nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E tudo que está na Bíblia serve para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Amém? Tudo, porque é a palavra de Deus. Então, nessa noite, eu quero pensar com vocês sobre um texto da palavra de Deus, sobre uma família. Não é dessas que eu destaquei. E eu quero, baseado nessa família, extrair 3 lições para nós como família. Ok? Então, nós vamos ler o texto de Josué, capítulo 7. E o texto diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Mas os israelitas cometeram uma transgressão, no caso do anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Ele lhes disse, subi e espionai a terra,
Os homens subiram e espionaram Ai. Eles voltaram a Josué e lhe disseram: nem todo o povo deve subir. Subam apenas uns 2 ou 3 mil homens para destruir Ai. Não canses a todo o povo ali, porque há poucos habitantes. Assim subiram cerca de 3 mil homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram cerca de 36 dos homens deles, e depois de persegui-los, desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes e prostrou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. E eles jogaram terra sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazeres morrer? Antes tivéssemos nos contentado em viver além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel retrocedeu diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso, e cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então o que farás pelo teu grande nome? E o Senhor respondeu a Josué: levanta-te, porque está assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou, eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei, tomaram do anátema, furtaram-no e dissimuladamente esconderam-no entre as suas posses. Por isso os israelitas não puderam subsistir perante os seus inimigos. Retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema. Se não destruirdes o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco. Levantando-se, santifica o povo e dize-lhe: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, Israel. Não poderá resistir diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Amanhã tereis de vos aproximar, segundo as vossas tribos, a tribo que o Senhor apontar, se aproximará, família por família, a família que o Senhor apontar, se aproximará, casa por casa, e a casa que o Senhor apontar, se aproximará, homem por homem. E aquele que for encontrado com o anátema será queimado no fogo, ele tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se, segundo as suas tribos, e foi apontada por sorte a tribo de Judá. Ele fez a tribo de Judá aproximar-se, e foi apontada a família dos Geraitas. Fez a família dos Geraitas aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Zabide. E fez a casa de Zabide aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Acã. Filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, confessando perante ele: declara-me agora o que fizeste, não escondas nada de mim. Acã respondeu a Josué: na verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel, foi isso o que fiz. Quando via entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, e os cobicei, e os tomei, então escondi na terra por meio da minha tenda, e a prata está debaixo da minha capa.
Então Josué enviou mensageiros e foram correndo à tenda de Acã, e tudo estava escondido na sua tenda, e a prata estava debaixo da sua capa. Eles pegaram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, descendente de Zerá, e a prata, a capa e a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, bem como os seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E Josué perguntou-lhe: por que nos trouxestes desgraça? Hoje o Senhor trará desgraça a ti. E todo Israel o apedrejou, e eles queimaram no fogo e os apedrejaram. É a palavra de Deus. Vamos extrair algumas lições para nós como família, nessa noite? A primeira lição que eu tiro para mim é que a consciência que precisamos ter a consciência que nossos erros afetam a nossa família. Os nossos erros afetam a nossa família. Que tudo que nós fazemos afeta a nossa família, ou positivamente ou negativamente. Nós estamos falando aqui de Acã, o texto fala que ele cobiçou algo que não era para cobiçar, e em função daquilo ele trouxe maldição para o povo de Israel e para a sua casa. Precisamos ter a consciência que nossos erros afetam a nossa família. Se todos os nossos erros afetam a nossa família, nós temos que ter a compreensão que todos nós somos corresponsáveis, a família é corresponsável. Por quê? Porque se afeta toda a família é corresponsável. Porque hoje, o que nós temos visto? E tem sido uma prática bastante comum. Filhos colocarem a culpa nos pais. Ah, meus pais, hoje eu sou assim, ou assado, por causa dos meus pais. Eu tenho traumas, eu tenho complexos, porque meus pais. Todos são responsáveis pela família. Inclusive os filhos, pai, mãe, filhos, porque tudo afeta a família. Essa família que foi concebida como projeto de Deus para a nossa sociedade, para ser referência na nossa sociedade. Existe um livro de Alan Pierrat, o título é O Dedo de Deus e os Chifres do Diabo. Que tem chifre do diabo nisso, não tenha dúvida, irmãos. Porque se Deus tem um projeto, o diabo também tem um projeto, que é destruir o projeto de Deus. Não tenha dúvida disso. Satanás veio matar, roubar e destruir. E plagiando o pastor Ricardo, não há nada de bom do mal. Não tem, não se iluda. Não se iluda. A família é objetivo do chifre ou dos chifres do diabo para serem destruídas. Alguém vai falar, mas o diabo não tem chifre. Também Deus não tem dedos. É só uma comparação para entender. E o autor trabalha com essa questão. Alan Pierrat, alguma coisa assim. Mas também não podemos nos iludir, porque Russell Shedd também escreveu um livro, O Mundo, a Carne e o Diabo. E ele deixa bem claro ali que a nossa carne também tem participação. Que é muito fácil também jogar tudo na conta do diabo. Aliás, conta-se a história que acabou o culto, aí os crentes saíram da igreja e encontraram alguém chorando, e era o diabo. O diabo estava chorando. Aí perguntaram, por que você está chorando? Aí eles falam que tudo sou eu. Não, a nossa carne, irmãos. O diabo tem a participação dele, sim, ele quer destruir a família. Não tenha dúvida disso. Mas jogar tudo na conta do diabo, isso é irresponsabilidade.
Porque a nossa carne, e Russell Shedd trabalha muito essa questão do que o mundo, e o mundo jaz no maligno. Temos que ter muito bem claro essas coisas. Mas a nossa carne, as minhas, aqui Acã, ele cobiçou, ele desejou o que não era para ser tocado, para obter. Trouxe maldição para o seu povo, para a sua casa. As consequências dos nossos erros. Precisamos ter a consciência que nossos erros afetam a nossa família. Precisamos também ter ousadia e força e humildade para procurar e reconhecer o erro. Precisamos ter ousadia e força e humildade para procurar e reconhecer o erro. E hoje não tem sido nada normal nós sermos humildes. Muito pelo contrário, essa palavra não é compatível com a nossa sociedade hoje. Ela não faz parte do vocabulário, a humildade. Mas como é importante nós sermos ousados e termos força e a humildade para procurar e reconhecer o erro. Procurar e reconhecer o erro. Essa é a segunda lição que eu quero extrair desse texto, que era importante nós lermos o capítulo todo para a gente ter uma compreensão desse texto, né? De como começou e de como terminou. Terceira lição que eu tiro aqui é a necessidade de arrependimento e correção. Nós precisamos nos arrepender e corrigir a nossa rota. Arrependimento é fundamental, mas precisamos, vais e não peques mais. Se nós queremos famílias saudáveis, irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não trazer sobre a nossa casa maldição, fruto dos nossos erros, fruto das nossas escolhas, fruto daquilo que nós optamos, fruto daquilo que nós colhemos, olhamos, pegamos. Tem chifre do diabo aí? Não tenha dúvida. Tem carne nisso? Tem. Tem mundo nisso? Tem. Porque o mundo tem o seu interesse também. Existem interesses comerciais. Você acha que comercialmente não é bom que o lar se divida e a partir daí existam a necessidade de comprar 2 geladeiras? 2 fogões, 2 eletrodomésticos, 2. Sim, a gente precisa entender isso, precisa ficar muito claro isso. A gente não pode, nós não podemos ser enganados em questões assim, tão fáceis. Nós temos a clareza espiritual, nós sabemos distinguir as coisas. E há um interesse em todos os aspectos que as famílias sejam destruídas. E nós somos os guardiões dos princípios eternos de Deus. Quem? A família. É por isso que esse mês nós estamos dedicando as quartas-feiras a falar sobre a relevância e a importância da família. Porque se nós perdermos nesse tempo a família, nós estamos acelerando o processo de queda total. Tenhamos esse bom senso, tenhamos esse cuidado. Família é o nosso bem
mais precioso. Mais precioso. Existem pessoas que estão trocando sucesso por família. E nós precisamos ficar atentos a isso. Pessoas trocam qualquer coisa, prazeres, sucesso, glória, por família. Hoje é a nossa sociedade, irmãos. Trocam horas extras excessivamente em detrimento da família. Eu não estou dizendo que não é para trabalhar, por favor. Mas cuidado para a gente não começar a trazer maldição na nossa casa, para a nossa família. Então, a importância da consciência que nossos erros afetam nossa família e afetam, irmãos. Não é sempre que depois de exaustivos aconselhamentos, muitas orações, o casamento volta ao casal. Não é sempre. Não é sempre. Em algumas circunstâncias, destrói e trazem grandes desgraça a todos e aos cônjuges também. É que ninguém conta a parte ruim, nunca vem à tona a parte ruim, ninguém gosta de contar coisa ruim, que eu chorei, que eu sofri, que eu dei 40 passos, não, né? A gente só conta as coisas boas, a gente, eu digo a sociedade, né, irmãos? Ousadia e força e humildade para procurar e reconhecer o erro, o meu erro. Necessidade de arrependimento e correção. Nós, batistas, nós temos um livrinho que se chama Rumo e Prumo. Não sei quantos se recordam desse livro, é bem antigo. Rumo e Prumo. Nós precisamos estar no rumo e aprumados. E a palavra de Deus é esse balizamento para nossas vidas. Irmãos, a família é um projeto de Deus. A família não é algo que aconteceu sem perspectiva para não dar em nada. A família é o bem mais precioso que nós temos, que eu tenho, é a minha família. E a gente precisa dar o valor à nossa família, à nossa casa, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. O nosso primeiro sacerdócio, irmãos, é a família. Nosso primeiro sacerdócio. E nós temos que cuidar e zelar pela saúde da nossa casa e da nossa família. Que Deus me abençoe, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a você também. Senhor, que o Senhor nos dê muito discernimento para não sermos engodados, não sermos omissos, não sermos submissos a essa influência do mal e com isso abrirmos mão do teu projeto, abrirmos mão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que possamos dar a relevância e o valor que a família tem, merece e deve ser dado. Nós, como PIB do Brás, Pai, entendemos que a família de cada um de nós é o nosso primeiro sacerdócio, é o nosso primeiro patrimônio. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.